Olá, para quem não me conhece, aqui é o Humberto Bezerra. Nesse vídeo eu vou falar sobre, aliás, da continuidade, né? Eu estou redigindo um artigo lá no meu site a respeito do princípio da dialeticidade recursal. Portanto, esse vídeo estará mais voltado para dar maiores explicações do que seja isso, assim, num caso hipotético, no qual eu procuro evidenciar em que momento aproximadamente isso poderia acontecer com você, ou então você perceber que isso está ocorrendo com a parte adversa, você figurando como advogado da parte recorrida. É uma situação muito corriqueira, né? Muito desagradável, com os efeitos gigantescos, né, com relação à causa, para quem não deixa de tomar os cuidados necessários e não deixar que essa situação aconteça. Por isso, eu fiz aqui, nessa situação que eu venho narrando lá no meu site, né, aqui embaixo eu vou colocar na descrição desse link, desse vídeo, eu vou colocar um link onde você pode chegar lá até a íntegra desse trabalho que eu estou dando. Então, nesse momento agora, eu vou fazer uma espécie de um caso hipotético, onde você perceberá uma situação mais ou menos provável de que você poderá se deparar, e você vai entender melhor o que se trata esse princípio da dialeticidade recursal, tá bem? Então vamos lá, vou passar agora para a escrita em cima desse trabalho aqui e você irá perceber, ok? Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Nessa situação hipotética que nós vamos trabalhar, determinada pessoa entrou com ação com um plano de saúde e ela estava visando a fertilização in vitro. Essa pessoa sofrera lá uma doença e tivera que extrair os úteros, né? Então ela ajuiza essa ação e vem lá contra ela vem a defesa lá do plano de saúde, e ele vai e diz que o pedido lá não deve ser acolhido porque a recusa que o plano de saúde faz, ela tem fundamento lá nesse artigo 10 aqui, né, dessa lei que ele 9.658/98, que é a lei do plano de saúde, né? Você vê aqui, ó, que é a lei que trata dos planos de saúde. Muito bem, aí o juiz, na decisão meritória, justamente acolhendo os pedidos da parte autora, né, ele vai e fundamenta dizendo o seguinte: olha, as técnicas são diversas, né? Você está dizendo aqui que eu estou querendo fazer na verdade, uma inseminação artificial, e na realidade nós estamos tratando, no caso aqui, de uma fertilização in vitro. E aí ele faz aqui uma diferença. Ó, a primeira inseminação artificial, ela é utilizada em situações que a mulher tem problema no colo do útero, e na hipótese coloca-se diretamente espermatozoide na cavidade uterina da mulher, ok? Aí continua, por outro lado, na fertilização in vitro, a fecundação ocorre fora do organismo humano. A espécie, isso comumente é conhecido com a expressão bebê de proveta. Bom, o que primeiro nos chama a atenção aqui é o seguinte: o magistrado, ele faz aqui, na sua fundamentação, uma distinção do que alega a parte adversa do plano de saúde. O plano de saúde diz lá, olha, na lei 9.658, no caso, veda expressamente qualquer possibilidade de fazer-se a inseminação artificial, né? Daqui ele vai e sustenta isso aí, e ele sustenta com base aí. Porém, o magistrado disse, não,
Não, não é isso que você está falando, que nós estamos querendo dizer. Aqui nós estamos tratando devido ao mal que ela sofreu, nós estamos necessitando de uma fertilização in vitro, coisa distinta. Aí ele fundamenta, né, diz lá que, inclusive, isso é matéria de ordem constitucional, né, que está permitindo a proteção do Estado, né, com relação ao planejamento familiar. Então, há uma norma constitucional que, obviamente, tem mais amplitude do que uma norma infraconstitucional e não pode prevalecer com relação a isso. E mais, ele vai acrescentar, olha, nessa mesma lei que você defende, 9.656, lá no artigo 35, no inciso 3, ele permite que obrigatoriamente o atendimento, nesse caso, de planejamento familiar. E é o caso, a autora da ação, com as sequelas, ela não pode mais ter filhos, senão por esse meio. Aí, esse artigo de lei, justamente ele vai lá e completa a norma do artigo 226, né, do texto constitucional. E diz lá que o planejamento familiar é direito do Estado e coisa e tal. Enfim, diz que há um atendimento integral e é permitido fazer essa fertilização in vitro. Muito bem, esse aí é o âmago da sentença, né? A parte adversa, né, então, vem aqui e apela, mostra as razões da apelação, não concorda, obviamente, com a decisão do magistrado, né? E aponta aqui a ilegalidade da decisão recorrida. Fala lá, ela repete, e aqui é onde nós vamos começar a trabalhar, né? Que diz que a regra declara que há um óbice a fertilização, né? No caso que o magistrado falou que é a fertilização in vitro, e ele vai aqui confunde com a história da inseminação artificial. Só que você vai perceber aqui que ele vai e sustenta a mesma norma. Olha, então, embora o magistrado tenha falado lá no artigo 35, inciso C, ele vai lá e fala de novo, repete aqui o artigo 10, inciso 3. Já começa aqui você a compreender esse princípio que nós vamos adentrar melhor, tá ok? Então vamos lá, ele vem aqui e pede ao final, né, que a sentença seja cassada. Muito bem, agora vamos fazer aqui um resumo, né, de tudo que nós narramos até agora, e fica melhor de a gente compreender, né? Então, a autora tem como causa de pedir, e fundamenta no artigo 319, inciso 3º, que ela pleiteia essa inseminação artificial, mas tem como fundamento, aqui o artigo 35, letra C da Lei 9.656 de 98, há também argumentos com relação a que a cláusula contratual que está sendo combatida, ela vai de encontro ao que está no CDC, é um Código de Defesa do Consumidor, tanto é aqui que ele bota o artigo 51, e também de lá que está amparado em regras constitucionais, sobretudo com relação ao amparo familiar. Com relação aos pedidos e suas especificações, olha, né? Eu até já gravei um outro vídeo, vou colocar também um link aqui embaixo, onde eu faço comentário com relação ao pedido e com relação às especificações, que estão lá no artigo 319, inciso 4 do CPC. Aí ele, justamente alicerçado no que está aqui a causa de pedido dele, ele faz o seguinte pedido: olha, eu quero que, e aqui é o pedido, né? Aí onde está diferente, ele pede para declarar nula, esse é um pedido,
E o segundo pedido é um pedido condenatório. Aí qual é a especificação do pedido? O pedido é declarar nulo e ele especifica a cláusula no X do contrato. E aí ele faz um segundo pedido, um formulatório, né? Aí condenar a custear o tratamento da fertilização in vitro, ok? Usa como fundamento, né, os fatos constitutivos do direito dela, né, que situa-se no CPC, artigo 373, inciso 1, que ela é usuária do plano de saúde, né, e sofre de endometriose do ovário. E esse quadro foi que ocasionou a extração das trompas. Portanto, o que ele está querendo dizer é que não é simplesmente que ela foi diretamente procurar uma fertilização in vitro ou mesmo uma inseminação artificial. Isso decorreu dessa doença, que é a endometriose do ovário, ok? Esse é os fatos constitutivos do direito dela. Esses são os pedidos e explicações e esses aqui é a causa de pedir, tá bom? Vamos lá em frente. Aí o plano de saúde vem lá e oferece aí uma contestação, tá certo? E ela argumenta, como matéria de defesa, né, no artigo 336 do CPC, que há uma ilegalidade dessa pretensão. Não deve ser acolhida, segundo ela. Por quê? Inciso 1. Primeiro fundamento que ele argumenta, que, no caso, há uma cláusula contratual expressa em sentido contrário. Um segundo argumento, também colocado na defesa, que a negativa do fornecimento, né, do tratamento da inseminação, que não há inseminação, no caso da fertilização in vitro, ela está albergada lá, que rege o artigo 10, inciso 3, da Lei 9656/98, que é a que trata dos planos de saúde. Então, ele continua, né, e diz lá, olha, então, por isso, não tem nenhuma abusividade da regra do CPC. Bom, esse aqui é a matéria de defesa. E vem mais, ele lá coloca como fato impeditivo, né, o direito da autora, conforme reza o artigo 373, inciso 2, né, que a autora, ela almeja lá ter filhos e coisa e tal, através de inseminação artificial, né? Ela tem lá seus problemas nos ovários e tal, e isso vai de encontro, né? Projeta a vedação que está expressa no inciso 3, artigo 10 da Lei 9.656. Bom, esse aí é o âmago da defesa dele, ok? É justamente esse aqui. Vamos lá. E aí vem o julgamento da causa, né? Aqui, ok? O magistrado vai lá e profere sentença meritória, artigo CPC 490, né? E ele acolhe todos os pedidos, ou seja, não foi um provimento, não um acolhimento parcial, foi in toto, né? Reconhecendo a questão de mérito em favor da autora. Bom, essa aqui é a decisão. E aí, o magistrado, ele pôs lá a fundamentação, olha, os fundamentos que ele colocou, justamente por observância ao artigo 489, inciso 2 do CPC, que não se trata de inseminação artificial. Veja bem esse aspecto aqui. Ele faz aqui um alerta ao autor: olha, você está enganado. E aqui você está falando todo tempo em inseminação artificial, quando na verdade nós estamos tratando aqui de fertilização in vitro. É diferente a coisa. E isso decorreu aí de uma doença, né, que ela tivera, né? Então o seu modo de defesa está totalmente equivocado. E mais, ele acrescenta aqui num segundo fundamento. Esse é o segundo fundamento. Esse é o primeiro fundamento. Ele
se vale de mais de um fundamento, né, para alicerçar a sentença. E mais, olha, esse tratamento, ele tem apoio sim, na mesma lei que você fala, você falou na lei 9.656, mas você deixou de observar o artigo 35C em seu inciso 3º. Portanto, a regra que você se fundamenta, o caro plano de saúde, ela é equivocada, né? Na verdade, você está partindo para o outro coisa. E aí vem com um terceiro fundamento. 2, 3. O terceiro é que o propósito está, sobretudo, margeado em um planejamento familiar. Não se trata tão somente em tratar uma doença de ovário, coisa e tal. Vai mais além. Não é? E aí ele encontra apoio nesse aspecto de planejamento familiar, encontra apoio até em regras constitucionais, a do artigo 196 e do artigo 227, 47. Ok? Você percebe, então, com isso, que esses argumentos aqui são totalmente díspares do que foi alegado lá pela parte ré. Não é? Os fundamentos que ela coloca são totalmente diferentes. Não é? Então, isso ficou bem claro. Muito bem, aí vem o plano de saúde e oferece lá a apelação. Tá? E as razões de apelação dela, do plano de saúde, né? E lá que está com apoio no artigo 1010, inciso 3º, é uma necessidade que a parte recorrente, a apelante, ela especifique as suas razões, né? O que o motiva a recorrer, né? O que você, parte, está querendo falar para mim, né? Que está equivocado lá na decisão do magistrado, certo? Aí ele vai e argumenta isso aqui. Muito bem, o que é que ele vai lá que argumenta? Ele vai lá e diz, novamente, olha, a sentença deve ser reformada. Né? Por quê? Porque a negativa de cobertura tem assento, de novo, olha o mesmo argumento, no inciso 3, artigo 10 da Lei 9.656/98. E insiste no segundo argumento, que não há afronta ao CDC. Vai mais além, vem novamente com o mesmo argumento que existe uma cláusula expressa no sentido da exclusão da inseminação artificial, ok? E aí, vem lá e faz também uma outra necessidade processual, uma exigência, né? Ele vai lá e faz um pedido de nova decisão. No artigo 1010, inciso 4, olha, tem que proferir uma nova decisão. Essa daí tem que ser, entre aspas, substituída, uma nova decisão tem que ser feita, superando aquela que foi declarada pelo magistrado de primeiro grau e tá dando provimento ao apelo, reconhecendo que houve um erro em judicando, né, e por isso dá provimento à apelação, assentando como legal a recusa do tratamento de fertilização in vitro. E aí ele pede que um ônus de sucumbência seja investido, já que foi condenado a pagar o ônus. Muito bem, esse aqui então é as razões e esse aqui é o novo pedido. Muito bem, aí o que vai acontecer? Aí é onde nós chegamos no, digamos assim, no âmago, né, no centro da nossa discussão. Aí vai no juízo de admissibilidade recursal, que atualmente, com aquela pequena reforma que houve no Código de Processo Civil antes da vigência, né, o exame de admissibilidade recursal estava previsto apenas para o segundo grau, mas retornou ao que era antes e há então um duplo exame de admissibilidade, né, tanto no juízo de piso como no juízo ad quem, né, no Tribunal Superior. Ok, aí vai lá a decisão de que não conhece o recurso, ou seja, CPC não admite recurso.
no CPC, o artigo 932, inciso 3. Se você observar lá, fala das situações que não o relator, né, aquele que vai examinar justamente as razões na apelação, ele pode utilizar. Ok. A sentença fundamentou-se artigo 35, inciso 16. Ele vem lá nas razões do recurso, ele insiste no artigo 10, inciso 3 da 9.656. Então, você percebe aqui já, né, que verdadeiramente, né, não há uma afronta, né, um rebate ponto a ponto, e é isso que trata justamente esse debate que nós estamos levando, né? Ele não rebate diretamente. Olha, o que ele deveria ter dito aqui, perceba, o que ele deveria ter dito aqui, ó, nessas razões de recurso, olha, o artigo 35, inciso C, nobre relator, ele é incabível, porque isso, porque aquilo, porque tal. Não, ele não enfrenta isso, ele traz de volta esse aqui. Então não há dialeticidade com uma coisa, não há o embate específico, o embate direto ao que foi decidido. Esse é justamente o teor que você vai ver lá, até nessa súmula aqui, 182, e também até na súmula 422 do TST, você também vai ver isso. E isso, como dito, se aplica tanto na esfera penal, na esfera trabalhista, a orientação mesmo, né? Então ele utiliza novamente. Ele diz que o magistrado falou lá, olha, você está enganado, quando você fala lá que é uma inseminação artificial, na verdade, nós estamos tratando aí de uma outra coisa, que é um planejamento familiar, né? Uma inseminação, não é inseminação artificial, né? Mas de colocação in vitro, fora do organismo humano. Esse aqui é dentro do organismo humano, certo? Então ele faz essa explanação, ele fundamenta na sentença. E mais, olha, esse seu fundamento com relação a apenas escusa pelo ângulo dessa legislação infraconstitucional, ela vai mais além. Nós temos aqui, levando à frente, nesse caso, algo com relação ao planejamento familiar, né? E isso é planejamento familiar, tem previsão no Constitucional. Só que, como você vê aqui, olha, que até eu marquei aqui, não há esse embate, esse jogo de confronto nas razões do recurso. São díspares, são distintas totalmente. Ele faz isso. Por isso, né, por esse motivo, né, não há aqui a impugnação específica, ou seja, era para ele ter especificamente aqui, rebatido aqui, especificamente aqui, rebatido aqui, especificamente aqui, rebatido aqui, ponto a ponto. Não há nisso. Todos os argumentos deles, né, da parte recorrente, são diferentes desse aqui, totalmente diferentes, não é? Por isso, quando do juízo de admissibilidade, ou seja, há chamado juízo de admissibilidade negativo, não é? Por quê? Porque há uma infração aqui ao que reza o artigo CPC, no artigo 932, inciso 3, que exige, é uma norma cogente, que haja uma impugnação específica, ponto a ponto do que foi decidido na sentença. E isso não foi feito. Então é aí onde ele incorre nesse problema, no princípio da dialeticidade recursal. Quando falamos de algo que é dialético, há discussão. E aqui não há discussão, esse tema ficou nu e cru, passou, ele não rebatou, então não há dialeticidade. Daí uma ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Então, por isso, há o juízo negativo de admissibilidade. O recurso não é conhecido, né? E, sobretudo, com ênfase na súmula 182 do STJ. Agora, vamos ver aí também
alguns julgados dos tribunais superiores, que fica melhor, ainda melhor, de a gente poder compreender isso tudo. Tudo bem? Então vamos lá mostrar alguma coisa nesse sentido. Ok, agora vamos passar aqui a verificar justamente como isso se projeta, né, no caso, uma decisão lá no STJ. E veja que aqui nós estamos tratando uma decisão até da área penal, ó, não é? Fala aí de corrupção ativa e coisa e tal, né? Aí ele vai dizer lá que ó, para viabilizar o prosseguimento, ou seja, a admissibilidade do agravo, a inconformidade recursal há de ser clara, total e objetiva, né? A omissão em contrapor-se aos fundamentos adotados pela decisão objulgada atrai a incidência do óbice previsto na súmula 182, em homenagem ao que? Princípio da dieleticidade recursal. Percebe? Veja que isso aqui é da área penal. Vamos em frente. Então, essa é a súmula do 182, e diz lá, é o correspondente, salvo engano, essa súmula é de 1997, mas é o correspondente do artigo 545 do CPC, que vai ser lá o artigo 1010, ou então o 932, inciso 3, não sei qual é o certo, mas ele lá, é inviável o agravo, talvez ele esteja falando isso aqui do agravo interno, não é? Que o agravo interno é até mais preciso. Se você verificar lá no artigo 1021, é mais claro ainda, quando ele fala que é necessário haver uma impugnação direta, específica, né? Então ele diz, é inviável o agravo do artigo 545 CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão do agravo. Essa aí é o teor da súmula. Olha, aqui é uma corda, né? Ele diz aqui, inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Mas e aí a súmula do TST é a súmula 422. Olha, pelo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, aquilo que eu digo. A parte, o plano de saúde, na situação hipotética, ela tinha que dizer por que houve lá, no caso, o equívoco, né, na decisão impugnada. Olha, não é, excelência, o artigo 35C não pertine à situação, é outra e coisa e tal. Não foi isso que ele fez lá. Ele tornou, né, ele tornou a debater a situação lá do inciso 3 do artigo 10, né, e esse é onde há o equívoco, né. Ele deveria combater a decisão impugnada e o pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer recurso, né. Então aí, como ele não atendeu os requisitos estabelecidos no artigo 896, parágrafo 1º A do CLT, ele vai também apruma a incidência da súmula 422 do ST. Aí não conhece também, igualmente aos demais, não conhece do recurso de agravo de instrumento. E aqui a súmula 422 do TST, né, que fala justamente fundamento ausente ou deficiente, não conhecimento, né, quando ele fala que justamente não se conhece do recurso ao Tribunal Superior pelas razões do recorrente não impugnar os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferida. Ok? Então, essas eram as minhas considerações gravadas de áudio com relação a esse aspecto. Tornando colocar aqui, esse vídeo é uma complementação do artigo que eu escrevi lá no meu site, albertobezerra.com.br, cujo link está aqui na descrição e você pode acessá-lo na íntegra. Ok? Obrigado e até a próxima dica.